estou vivo ou não. Tirando a areia dos meus olhos, eu vi meus pés longe do chão, corpo leve como algodão. Mundo morto, ninguém sente, mas eu vejo diferente. Se tudo está aqui e meu corpo não morreu, pura verdade, grande é a transformação. Eis que vem do peso do toque da mão de quem esteve lá quando eu estava só. Mais de uma vez eu só quis ficar bem, fiquei bem melhor. Quem criou o céu e o mar? Ao acordar não terás o nó que o prende às leis. Vi a queda de reis perante o nome só. É por amor que ainda existo, hoje renasço em Cristo, mas o segue em Jericó. Eu sei que me ouviste quando ajoelhei no chão, pedi perdão, disse adeus ao homem triste. Vou me entregar a ti por tudo que aconteceu e pelo que há de vir quando segurou minha mão. Finalmente eu soube que era o Deus vivo quem esteve lá quando eu estava só. Mais de uma vez eu só quis ficar bem, fiquei bem melhor. E quem me ensinou a amar? Ao acordar não terás o nó que o prende às leis. Vi a queda do rei que se achou maior que o poder que eu tenha visto. Grande é o nome de Cristo em quem se humilha como Jó. É por amor que ainda existo, hoje renascido em Cristo, mas o cego em Jericó se passa como previsto. O poder do sangue de Cristo vai te levantar do pó. Glória a Deus. Amados, nós estávamos fazendo live até a semana passada, até o pessoal voltar a entender que tem culto presencial, vai alguns dias, né? Mas nós louvamos a Deus. Eu falei na terça, que nós estávamos um número um pouco maior, que nós estávamos aqui, eu e esse moço, só falando para as cadeiras, né, Alexandre? Ficamos aqui um mês falando só para as cadeiras. Então hoje nós estamos com um número até bom, perto de terça passada, né? Mas daqui a pouco a igreja vai voltando, o pessoal vai voltando novamente e tudo fica legal, fica bacana como sempre foi. Nós vamos fazer uma oração, vamos aproveitar. Tem um ditado que diz assim, ó, que soldado perto do quartel, ou ele quer serviço ou quer ser preso. Então é melhor trabalhar, né? Tá no quartel, vamos trabalhar. Vamos orar. Pai, nós queremos neste momento render graças ao teu nome, porque tu és bom. Nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui para adorarmos ao teu nome. Eu te peço nesta noite, meu Senhor, que o Senhor fique conosco, esteja conosco, e que esta reunião, meu Senhor, ela venha ter o peso necessário sobre cada um de nós, sobre cada vida. Peço ao Senhor que abençoe os teus filhos que não estão presentes, abençoe aqueles que porventura ainda chegarão. Traga-os em paz e em segurança, e que possamos nesta noite, ó Pai, te adorar sem nenhuma reserva. Abençoe, ó Deus, a liderança desta igreja, abençoe o pastor presidente, pastor Paulo, abençoe, Senhor, o grupo de pastores desta igreja, abençoe os obreiros, abençoe os diáconos, as diaconisas, missionárias, missionários, pastores, que sejam por ti abençoados. Abençoe, ó Deus, de uma maneira geral a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, abençoe-os, ó Pai.
Senhor, aqueles que estão ainda em estado de convalescência por todas as coisas que aconteceram e que estão acontecendo, eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja visitando e abençoando, Senhor. Conforte os corações daqueles que infelizmente perderam alguns dos seus entes queridos, que eles possam ser confortados, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. Pedimos também nesta hora que abençoe este culto, receba no trono da Tua glória este culto, meu Senhor, os louvores que entoaremos em Teu nome, que o Senhor possa recebê-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor. Aqueles que souberem, nos ajude. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande declaramos a ti, Senhor, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e ele é tão grande, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bendito seja o seu nome, Pai. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluias, ainda espírito de oração, de louvor, de contrimento ao Senhor. Vamos louvar a Ele. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nele nós temos morada. Aleluias. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, ó Pai, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, oh, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu sei que haverá preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Declare isso ao Senhor,
da sua alma. Eis-me aqui. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. Aleluias. Louvamos ao Senhor pela vida do Fabiano, ou do Fernando e da Fabiola. Fernando, Deus te abençoe. Daqui a pouco tem mais, tá? Aleluias. Fernando, eu cheguei na loja 100, eu acho que ele pensou assim, tem um comprador me esperando, né? E foram tirar ele do almoço. Foram falar para ele no almoço que tinha alguém esperando por ele. E não era só porque eu queria conhecê-lo. E que bom, né? Que bom. E é assim mesmo, onde vocês estiverem, sejam úteis para Deus. Não importa onde vocês estiverem, e nem com quantas pessoas estão na igreja. Mas sempre sejam úteis na casa do Senhor. Aqueles que têm as suas Bíblias, abram em 1 de Samuel, no capítulo de número 16. Agora o pessoal, até que o data show fique pronto, vai ter que acostumar a abrir Bíblia de novo, né? Hoje a gente não fala muito, vamos abrir nossas Bíblias, mas falamos, vamos acessar nossas Bíblias, né? Ah, tá de Bíblia hoje, Michael? Que bom. Glória a Deus. 1 de Samuel, capítulo 16, vai dizer assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém Deus olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Amém? Pode tomar os vossos assentos.
Para aqueles que estão iniciando na fé, para aqueles que são principiantes, é uma palavra talvez um pouco nova. Mas para os cristãos, esta é uma palavra muito conhecida. Muito conhecida. Nós vamos falar sobre Davi. E se eu perguntar a qualquer cristão se conhece alguma coisa sobre Davi, certamente diriam, conheço. Né? Por exemplo, Júlia, o que você lembra quando fala de Davi? Golias, né? E assim cada um de nós teríamos alguma coisa para falar, porque Davi ele passou a ser um ícone, né? Mas o interessante, talvez eu até fale isso durante a ministração, é que quando nós estamos passando por alguma prova, alguma luta, aquilo que o bom cristão do nosso país, principalmente o pentecostal, chama de vale ou estreito, nós nunca queremos. Quem quer passar por luta? Levante a mão. Ninguém. Ninguém. Mas Davi só é Davi. Davi só teve o nome que ele teve. Não foi pelos salmos que ele compôs. Não foi porque ele era poeta. Não foi pelas coisas boas que lhe aconteceram. Mas ele só foi o Davi conhecido que nós o conhecemos por conta do gigante. Ele teria sido um homem comum se não tivesse um gigante enorme na frente dele. O gigante, ele não tipifica, mas ele simboliza as lutas, os problemas, que às vezes nós queremos nos desviar deles. Então, quanto maior é o problema que nós estamos enfrentando, quanto maior for o gigante que nós enfrentamos, mais alto é o pódio que Deus vai nos colocar. Compreende? Então, não fuja das suas lutas. Não tente também passá-la para outras pessoas. A sua luta é a sua luta. E Deus, Ele não vai lhe dar uma luta da qual você não possa suportar. Porém, quando dela você sairá fortificado. Você será mais forte, com mais experiência. E nesta noite, eu li esse texto que vai falar da rejeição de Deus. Né? Nós acostumamos a dizer que Deus é Deus que não rejeita ninguém, há um costume de falar isso, né? Não, Deus é aquele que aposta, Deus e mediante a aplicação, correto, tudo bem. Mas aqui nós vemos que Deus, Ele rejeitou a Saul, que foi o primeiro rei que reinou sobre Israel. Ele começa o assunto falando assim: ô Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Deus estava falando, eu já risquei, não tem como voltar atrás. Entende? Então, isso que nós falamos que Deus Ele não rejeita, aqui nós vemos Ele rejeitar a Saul. E eu, dentro desse contexto, eu quero falar sobre 4 lições tiradas do vale, né? Para isso eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 17 e no versículo 34, vamos ler este versículo. Nós lemos o 16, no 17 e 34, vai dizer assim:
Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Quem é que está falando isto, que matou o leão e o urso? Quem? Davi. No momento em que ele se prontifica a lutar contra Golias, e que Saul, ele diz: não, você não vai, você é um menino, você não tem treino, você não foi preparado para isto. O Golias, ele é gigante, treinado desde a sua mocidade, ele já tem troféus e troféus, você não é o cara para enfrentar o gigante. Então Davi está falando mais ou menos assim: esse gigante já matou algum urso? Esse gigante já matou algum leão? Porque eu já matei. E eu escrevi assim: Deus treina em segredo aquele que ele vai usar em público. Enquanto é interessante que Davi, nós conhecemos uma história de Davi, e às vezes ignoramos a outra, ou ignoramos o outro lado. Quando você olha para Davi, e vê que Davi ele apacentava as ovelhas, que aqui no texto está falando ovelhas de meu pai, na realidade, Jessé, que era o pai de Davi, ele era criador de ovelhas. E todo criador de ovelhas, ele tinha o rebanho, e este rebanho era repartido em 3 partes. A primeira parte do rebanho, ela ficava na frente da casa grande da fazenda, e ficava à vista de todo o povo, porque este era o rebanho do comércio, o rebanho do abate, o rebanho que as pessoas vinham e enchiam os olhos e comprava para o abate. O segundo rebanho era um rebanho um pouco menor. E este era o rebanho do sacrifício. Que sacrifício? Hoje, quando nós pecamos, nós chegamos diante de Deus e pedimos perdão. Porque mediante a Bíblia, no capítulo 1 e versículo 29 de João, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas naquele tempo, quando a pessoa pecava, ela tinha que matar uma ovelha. Então a pessoa tinha que ter o seu rebanho de sacrifício. E este rebanho, ele era cuidado de maneira diferente. Ele tinha que ter um zelo diferente. Ele tinha que ter uma ração diferenciada. O dono tinha que chamá-las pelo nome. Enfim, ele tinha que ter uma intimidade com aquele animal. Porque aquele animal, ele ia tipificar Cristo na hora do sacrifício. A intimidade tinha que ser tamanha que na hora em que ele fosse ofertar aquele carneiro ou aquela ovelha, ele viesse sentir a dor de estar sendo sacrificado aquele animal. Esse é o segundo rebanho, o rebanho do sacrifício. E o terceiro rebanho, quando você estiver lendo a Bíblia, no começo do livro de 1 Samuel, você vai ver que Deus vai falar para Davi:
Davi, eu te tirei de trás das malhadas. E eu vou explicar o que Deus estava falando para Davi. Nesse momento que Deus fala isto para Davi, Davi ele está já reinando e ele olha para o conforto dele na sua casa real e diz assim: eu tenho uma casa bonita, mas Deus não tem onde morar. Então eu vou construir um lugar bonito, um templo, para que Deus possa habitar ali. E Deus então vai dizer a ele assim, que ele não era o homem preparado para construir o templo, porque ele tinha as mãos contaminadas com sangue. E diz assim: só não esqueça de onde eu te tirei. Só não esqueça que eu te tirei de trás das malhadas. Por que Deus falou isto para Davi? Porque o terceiro rebanho era o rebanho das ovelhas malhadas. Era o rebanho das ovelhas defeituosas. Era o rebanho das ovelhas cegas. Era o rebanho da ovelha que mancava. Era o rebanho das ovelhas salpicadas. E este rebanho é um animal com esta característica. O comprador não comprava para comércio. E Deus não aceitava como sacrifício. Então era mais ou menos assim, um animal que não serve para nada. Era este o rebanho que sobrou para Davi cuidar e dele se sustentar. Aí Deus fala para Davi assim: não esqueça de onde eu te tirei. Não esqueça que eu te tirei de trás das malhadas, que você estava apacentando as ovelhas que ninguém queria. Era o que você tinha. E eu te coloquei no trono. Só um colchete. Assim como Deus falou para Davi: não esqueça de onde eu te tirei. Nós precisamos entender que hoje nós estamos gozando de privilégio. Hoje nós somos abençoados. Hoje nós estamos em outro nível, em outro patamar. Não material. Mas nós não tínhamos paz, hoje temos. Nossa alma não tinha refrigério, hoje tem. Nós não tínhamos os dons espirituais que hoje temos. Nós não ficávamos assentados em lugares tão confortáveis como hoje. Mas às vezes nós esquecemos de onde fomos tirados. Às vezes nós esquecemos quem éramos. E ainda que Deus não nos tirou de trás do rebanho das ovelhas malhadas, mas nós nunca podemos esquecer de onde nós fomos tirados. Alguns foram tirados das drogas, outros foram tirados do alcoolismo, outros foram tirados do ocultismo, outros foram tirados da idolatria. E às vezes nós esquecemos de onde fomos tirados. Então nunca esqueça quem você era, antes de pensar quem você é, ou quem Deus fez você. Ok? E Davi então, ele estava nesse momento, sem saber, ele estava sendo treinado. Treinado. E ninguém, quando é treinado no público. Não. Lembra quando você vai numa empresa e vai passar pelo treinamento? É um grupo seleto. Depois ainda tem o exame seletivo e vai diminuindo. Porque você está sendo treinado. Para Deus, não é diferente. Eu contei uma experiência, eu acho que hoje, ou ontem, para um pastor que esteve conosco em Ribeirão Preto, enquanto estávamos pastoreando ali. Eu estava na igreja durante o dia e chegou um senhor. E esse senhor, ele se apresentou, disse o seu nome e começou a contar o seu
a sua vida, o seu passado. E ele conta dos horrores em que ele fazia quando estava envolvido no primeiro comando da capital. Só que agora era missionário. Era missionário. E ele diz assim: pastor, eu nunca quero esquecer de onde Deus me tirou. Porque para mim, ainda que pareça estranho, mas foi o meu maior treinamento para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Então, nunca pense que aquilo que você está passando é em vão. Não murmure contra aquilo que você está passando e não amaldiçoe este momento. Entenda que é um treinamento na sua vida. Pastor, mas eu estou passando por um problema tão grande, tão grande, tão grande. Aprenda a classificar o que é um problema e que é um obstáculo. E o que é um obstáculo? Os obstáculos são colocados na nossa vida para que a gente possa transpor, para que a gente possa saltar, para que a gente possa ultrapassar. Obstáculo é diferente de problema. Não faça de um obstáculo um problema. Cada obstáculo que você consegue saltar é um degrau no seu treinamento. E faça isto agradecendo a Deus, porque você está crescendo a cada momento. Não se apresse, sua hora vai chegar. Não interessa o que é que você almeja, se é no âmbito sentimental, se é no âmbito material, se é no âmbito espiritual, não se apresse. Sua hora vai chegar. Às vezes nós pensamos que não tem ninguém nos vendo. Ninguém está nos contemplando. Ninguém está nos vendo. E não precisa mesmo. Homem nenhum precisa nos ver. Porque quando nós queremos ser vistos pelos homens, os homens só vão nos reprovar. E muitos deles vão querer estar no nosso lugar, ocupando o nosso lugar. É exatamente quando ninguém te vê que Deus te vê. Lembram do profeta Elias, aqueles que têm intimidade com a Bíblia? Elias foi considerado o maior dos profetas. Outros o intitulam como o leão dos profetas. Agora, quem se lembra onde morava Elias? Elias estava sumido no meio do nada, num lugarzinho chamado Tisbé, ou Tisbe, tão neutro, que nem mesmo a geografia bíblica mostra este lugar. Um lugar onde ninguém ia como passeio. Eu vou fazer um turismo. Onde você vai? Eu vou em Tisbé. Eu vou no resort. Onde? No Tisbé. Lá onde mora Elias? Não, ninguém. Ninguém via Elias ali. Elias estava simplesmente no anonimato. Mas lá no meio do nada, vivendo no anonimato, Deus estava olhando para ele. Deus estava vendo ele. E no momento talvez mais caótico de Israel, no momento talvez mais difícil em que a nação estava atravessando, porque a nação de Israel estava corrompida com a idolatria de Jezabel. Deus olha para a capital, Deus olha para os importantes, Deus olha para os treinados, Deus olha para os espirituais, Deus olha para aqueles que vinham na igreja todo dia, Deus olha para todos e não vê ninguém. Elias estava em Tisbé, escondido, ninguém via ele. Mas os olhos do Senhor
estão sobre toda a terra. E ninguém fica escondido diante dele. E de repente Deus, olhando para Elias, diz: este é o homem que eu preciso em Israel, em Jerusalém. Então, ainda que ninguém esteja te olhando, saiba que lá do céu, os olhos do Todo-Poderoso te contemplam. E tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que eu faço, está sendo visto por Ele. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido diante dos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Segundo, Deus não precisa de uma amuleta para te dar vitória. O que significa isto? Quando Davi, ele fica sabendo do gigante, e fica sabendo também que o exército de Israel fugia daquele gigante, ele vai dizer assim para o rei Saul: por que vocês estão tão temerosos? Teu servo irá e pelejará contra este incircunciso filisteu. Não precisam se abater. Só que, quando Saul, ele foi chamado para reinar, a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais alto do pescoço para cima. Quando você vai ver um pouquinho da biografia de Davi, nesse tempo, a Bíblia vai dizer que ele era pequeno, gentil semblante, cabelo ruivo. E aí quando ele dizia: eu vou brigar contra o gigante, já que não tem ninguém aqui que possa enfrentá-lo, Saul disse assim: então você vai, mas vai com a minha indumentária. Você vai, mas pega a minha roupa. Não vai desse jeito. E Davi até colocou a roupa de Saul, mas a roupa, a farda era muito grande, e ele não consegue se locomover. Então, ele tira a indumentária do rei Saul, e diz: eu não preciso disto. Deus, quando vai te dar vitória, Deus, quando vai me ou te abençoar, Ele não precisa da ajuda de seu ninguém. Ele é Deus e pronto, acabou. Ninguém precisa ajudá-lo. Ele é Deus e Ele sabe todas as coisas. Davi, então, quando você lê o Salmo 23, por exemplo, tem um versículo, eu acho que é o de número 4, que vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali a Bíblia não está falando que o salmista, que é Davi, estava andando no vale, estava passando por aperto, mas ele fala: ainda que, se um dia eu passar pelo vale. E por que ele fala de vale? Porque vale era um lugar que Davi tinha experiência. Aí Davi diz assim: eu não vou usar esta indumentária não. Né? A veste de Saul, ele, se você quiser acompanhar, no capítulo 17, versículo 38, ele vai dizer assim: Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E aí vai dizer que Davi não conseguia se locomover. E então, conforme eu disse, Deus não precisa da ajuda. Lembram de Gideão? Quem conhece a história de Gideão? Gideão, quando Deus o chama, ele, a priori, ele vai dizer que
que não consegue, que ele é pequeno, que a tribo dele é a menor, que ele é a menor da sua casa. Quem conhece gente assim? Que tudo é diminutivo. Eu sou menorzinho, eu sou mais pobrezinho, eu sou da minha família pobrezinha. Quem conhece? Quem se identifica com isto? Deus ele vai falar com Gideão. A Bíblia diz que Gideão ele está malhando trigo no lagar. E aparece um anjo e diz para ele assim: o Senhor é convosco, varão valoroso. E ele vai questionar. E tem uma conversa longa com aquele anjo e tal. E no final, aquele anjo vai dizer a ele assim: eu vou dar vitória para Israel através de você. E quando ele junta todo o exército para vencer o inimigo, deu um total de 32 mil homens. E Deus fala para ele assim: é muita gente. É muita gente. Manda os covardes voltar para trás. E assim, voltou alguns covardes. Voltaram 22 mil covardes. E sobraram 10 mil. Aí Deus olha para Gideão e diz: ainda tem muita gente. Leva eles no ribeiro, os que beber água abaixado, você separa para um lado, o que beber água como lambe um cão, você separa para o outro. E estes últimos foram 300 pessoas. Acredito eu que Gideão falou assim: os 9.700 é os que Deus vai me dar para brigar com o inimigo. E Deus disse: dispensa esses e nós vamos só com 300. Porque Deus, Ele não precisa de amuleto de ninguém para te dar vitória. Para que ninguém venha dizer que a sua experiência te garantiu, o seu intelecto te garantiu, os seus anos te garantiram. Não, 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 não. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar, independente de qualquer coisa. Ele vai te abençoar, sem depender de outras circunstâncias. Então, Ele não precisa de amuleto de seu ninguém para te dar vitória. A Bíblia vai dizer, pensa, a Bíblia fala de um homem ruim, de um carrasco, chamado Ben-Hadad. Este homem era tão mau, ele era tão ruim, que quando era decretada uma guerra, o inimigo entregava suas armas e se rendia, porque já sabia que a vitória era de Ben-Hadad. A fama dele já era muito grande, então ele foi juntando exércitos, foi juntando, as pessoas se rendiam e se juntava a ele, se rendia e se juntava a ele, e o exército dele foi crescendo. E uma vez ele sitiou uma cidade chamada Samaria, isto é, ele cercou uma cidade chamada Samaria. E este sítio levou 1 ano. E como as cidades elas tinham uma só entrada, que era a mesma entrada, era a mesma saída. Então eles ficaram na porta, não deixavam ninguém sair e nem entrar. Enquanto dentro da cidade tinha mantimento, todos sobreviviam. De repente o mantimento foi ficando escasso. Quem não tinha depósito foi acabando, foi passando fome, chegou ao ponto deles comprarem a preço altíssimo a cabeça de jumento morto e comer. Como não bastasse, eles chegaram a comprar o esterco do pombo, o cocô do pombo, a preço altíssimo, e comia. Quando acabou também, eles viraram canibais. E um dia matava o filho de uma e comiam. E outro dia morria o filho da outra e comiam. Porque o inimigo estava do lado de fora.
E eles não tinham como sair, não tinham como comprar, não tinha jeito e estavam destinados a morrer. Aí a Bíblia vai dizer que existia, em média, 450 leprosos que viviam ali nos arredores. Mas, por conta de já não terem o que comer por conta desse sítio, morreram-se os leprosos e ficaram somente 4. E por falta do que comer, eles um dia disseram assim: nós vamos até o exército que está acampado nas portas da cidade e vamos pedir comida. Um deles disse assim: mas e se eles nos matarem? O outro disse: mas se a gente não comer, a gente vai morrer também? Então, se eles nos matarem, morreremos, e se eles nos der comida, nós viveremos. Mas vamos. E eles vão para o local onde estava o exército inimigo do lado de fora da cidade de Samaria. E pensa o que Deus é capaz de fazer. Está escrito na Bíblia, na minha e na sua. E quando eles estão vindo, Deus pega o barulho do passo de 4 leprosos e avolumam tanto que o exército disse assim: estão vindo contra nós e vão nos destruir. Tão volumoso foi o barulho dos pés daqueles 4 leprosos. E eles fugiram, deixaram os animais, deixaram a comida, deixaram a riqueza, e os leprosos se deleitaram com aquela comida. E avisaram a Samaria do despojo, da comida que estava lá fora. E então eles saíram e se alimentaram e viveram. Enquanto uma cidade inteira, quantos habitantes tem Mococa hoje? 80 mil em média? Enquanto 80 mil pessoas estavam com medo, Deus usa 4 leprosos para dar vitória para uma cidade inteira. Não importa. Deus, quando Ele quer te dar vitória, Ele move céu e terra, mas a vitória é certa. O que você não pode esquecer é que nós vivemos por aquilo que cremos. Se eu acredito, vai acontecer. Se eu não acredito, não vai acontecer. Nós conseguimos chegar onde nós quisermos, desde que nós creiamos e focamos naquilo que queremos. Está nas nossas mãos, somos nós quem conquistamos. Quando nós queremos, Deus está conosco. Nós vivemos por aquilo que cremos. Então, Deus dá o tamanho da vitória para Israel, usando só 4 leprosos. No 17:45 ele vai dizer assim: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O que eu acabei de falar. As nossas atitudes, elas seguem as nossas crenças. Vivemos por aquilo que nós acreditamos. E Golias, ele confiava na sua experiência. A experiência nós precisamos ter e a adquirimos durante o curso da nossa vida. Nós precisamos ter experiência. Eu sempre digo que a experiência do crente não garante a ele salvação, mas infeliz do cristão que vive uma vida com Deus e não tem experiência. Todo cristão precisa ter experiências com Deus, ainda que a experiência não garante salvação. Então Golias, ele confiava na sua experiência. Já vinha de longas datas com vitória. Então aquilo seria só mais uma vitória, até porque quando ele olha no tamaninho de Davi, Davi ainda era um adolescente nesta época. Ele, um soldado feito, avantajado em altura, temido em toda a terra. Ele olha e fala: eles devem estar brincando comigo.
Só que, queridos, entendam uma coisa. Quem é que já passou no edifício aqui, o Marmitão, né? Chama de Marmitão, o primeiro prédio de Mococa. Já passou ali, já olhou para cima? Você fica até meio tonto, porque parece que aquilo não tem fim. Você vira para trás assim. Mas se você for lá em cima e olhar para baixo, você vai ver que ele é pequeno. Ou se você estiver dando um voo panorâmico e lá do avião você olhar, você fala, nossa, que tamaninho que é aquele prédio. Então, o gigante é grande dependendo da ótica que estamos vendo. Compreende? Se eu olho o prédio de baixo para cima, ele é grande, mas se eu olho de cima para baixo, ele fica pequeno. Se eu olho o problema com os meus olhos, ele se agiganta. Mas se eu olho o problema com os olhos de Deus, ele some. Porque não existe problema para Deus. Existe para mim, para Deus não. Então, enquanto Golias confiava na sua experiência, confiava na sua força, confiava no seu treinamento, confiava no seu armamento, Davi diz assim, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Era a única confiança que Davi tinha, de que Deus era com ele. E aí quando eu disse que Davi, eu acho que Davi, ele foi o cara certo para escrever o Salmo 23, porque Davi conhecia de pasto, conhecia de ovelha, conhecia de vale. Aí Davi diz assim, eu vou chamar o inimigo para brigar num terreno que eu conheço. E ele chama o gigante para descer no vale, porque o vale era um lugar de conhecimento de Davi. E ele disse, vamos descer no vale, vamos brigar lá. O vale de Elá, que ele tinha 500 metros de largura e muito longo, né? Veja bem, você nunca vai ver uma águia, por exemplo, que nós não temos na nossa região, mas um gavião, pegar uma cobra e brigar com ela na terra. Porque a terra é o lugar da cobra, é onde ela vive, é o habitat da cobra. Então ele vai pegar aquela cobra e vai subir, e vai brigar com ela nas alturas. Porque nas alturas a águia domina, na terra não. Outro dia, eu estava vendo, nem lembro o programa que era, e eu vi que uma onça ou uma leoa foi beber água. E toda esperta, toda olhando para os lados, e eu não sei que lapso que deu na mente dela, e muito rápido, o crocodilo subiu e pegou a garganta dela. E a hora que pegou, o que você acha que o crocodilo fez? Puxou para a água, porque a água é o lugar onde o crocodilo manda. Se a onça consegue levar o crocodilo para a terra, talvez ela tivesse chance, mas na água ela não tem. Porque onça, por mais que ela seja treinada, ela não vai nadar igual um crocodilo. A onça não vai ficar no fundo da água igual um crocodilo. Então o crocodilo pegou a presa e levou para o mundo que ela conhece. E Davi, ele disse, o vale eu conheço. Então eu vou chamar o inimigo para lutar onde eu conheço. E levou ele para o vale. E lá no vale, ele usou as pedras e a funda. A Bíblia vai dizer que ele pegou 5 pedras, mas não usou as 5, né? Não usou as 5. Alguém dá nome nessas pedras. Eu quero trazer uma curiosidade para você nesta noite. Alguém disse que o nome das pedras é o nome que deram para Emanuel lá no livro de Isaías. Quem se lembra? Conselheiro? Então ficaria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Ou pai da eternidade e príncipe da paz. Só que nós dividimos maravilhoso, conselheiro. Você vai ver que não tem vírgula lá. Maravilhoso, conselheiro é um só.
Perceba que não tem vírgula, mas nós dividimos. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Só que maravilhoso conselheiro é um só, não é dois. Então, mas ele, seja 5, seja 4, ele não precisou usar, ele usou uma única, né? Uma única, não precisou de mais do que isso. Existem coisas que nós não precisamos orar, nós precisamos agir. Agir. Não é? Você já viu, por exemplo, uma pessoa que ela está desempregada, mas ela faz um monte de currículo, dá quase uma Bíblia, mas ela não sai para entregar? Não, estou orando e Deus vai abrir uma porta para mim. Deus abre, mas a minha parte eu tenho que fazer. Então tem coisa que Deus vai fazer, e tem coisa que eu tenho que fazer. Ou então eu vou sair para entregar currículo, mas já é 12:30. O ímpio foi às 7 da manhã. A hora que a empresa abriu, ele estava lá. Aí o cristão vai, depois do almoço. Aí o ditado vai dizer, quem chega primeiro, bebe água limpa. Compreende então? E nós culpamos Deus, né? É igual Asaf, no Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram porque eu vi a prosperidade do ímpio e desejei no meu coração. Mas o ímpio prospera por conta da sabedoria que ele tem. E Deus, ele não tem a obrigação de mandar o patrão na casa da pessoa para falar, você quer trabalhar? Né? Então, existem coisas e coisas. Guerrear é uma expectativa solitária. Quem foi com Davi no vale? Mesmo que Davi falou, eu vou, ele era pequenininho, ele era raquítico, ele era fraquinho, ele era de semblante gentil, ele não tinha cara de bravo para enfrentar o guerreiro. Não era para o exército, irmão Dorival, falar assim, nós vamos tudo com você. Se morrer, morre todo mundo. Mas disseram assim, deixa ele morrer sozinho. Deixa ele morrer sozinho, nós estamos tudo aqui recuando, por que ele está dando onde é bacana e está querendo ir? Mas é igual o pastor falou, um dia desse. Não que ele tenha feito essa pergunta, ou pelo menos não está escrito. Mas e quem lutar com esse gigante aí e vencer, o que é que vai acontecer? Aí disseram assim, o rei falou que quem vencer e tirar essa vergonha de Israel, vai ter o direito de casar com a filha dele. Aí os olhos de Davi cresceu. Ele que já ia, falou, agora eu vou. Tem mais alguma coisa para acompanhar o pacote? Tem. Aquele que vencer, a família dele não vai pagar imposto mais nunca. Aí pensa, no Brasil a gente trabalha de janeiro a março só para pagar imposto? Davi disse, não penso duas vezes, eu vou. E foi. Isso realmente está escrito na Bíblia, não é brincadeira, está escrito. Mas Davi não foi por conta da proposta, Davi foi porque Deus era com ele. Davi foi porque queria tirar a vergonha de Israel. Davi foi para mostrar que Deus, ele é maior do que o exército inteiro. Davi foi para dizer para todos aqueles que estavam ali, que quando nós acreditamos em Deus, nós podemos todas as coisas. Davi foi para dar uma lição para todo o exército. Então, guerrear é uma experiência solitária. Ele foi para o vale só ele, a funda e 5 pedras. Ninguém desceu para ajudá-lo. Ninguém. Nem para carregar a cabeça do gigante, eu acho que não desceram para ajudar. Compreende? Então, o guerreiro, a luta, ela é solitária. Nós estamos falando aqui de uma luta corpórea, mas a luta hoje é na oração, é na busca, é no clamor. Ah, mas ninguém está olhando para mim, ninguém está me ajudando. Mas existe luta que é sua e que você tem que lutar ela. Você tem que lutar ela, porque no final desta luta é que Deus vai te dar a vitória. Imagina se o exército tivesse descido para ajudar Davi.
Davi não teria o nome que tem hoje, ele só tem o nome que tem hoje, conforme eu disse no início, porque ele lutou uma luta sozinho, ele guerreou sozinho. Então o mérito não foi do exército, o mérito foi dele, porque deixaram ele sozinho. Esta luta é sua, é para você lutar, porque na vitória o mérito é seu também, somente seu. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Enquanto o Fernando louva, e nós também, nós vamos adorar ao Senhor com as nossas contribuições. Amém? Aleluias. Atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as suas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens para mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as suas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens para mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluias. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu quero de todo o meu coração agradecer, desculpa as brincadeiras, tá? Agradecer você, Fernando. Deus abençoe muito, muito, muito.
tá bom? De verdade, o culto não seria o mesmo sem vocês aqui hoje, porque nós não íamos louvar, compreende? Não íamos louvar. Deus abençoe, não é, meu Michael? Íamos ministrar e íamos embora. Deus abençoe. É que Deus, Ele é muito lindo, né? Deus, Ele é muito, muito 10 e trouxe vocês. Irmão Dorival, venha fazer essa oração. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, eu te louvo, Pai, e te agradeço, Pai, por esse momento, Senhor. Por essa oportunidade que o Senhor nos deu desta noite, de poder estar aqui, Senhor, e alimentar com a Tua palavra, Pai. Uma palavra que nos encoraja a enfrentar todas as dificuldades que nós temos em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor me ter trazido até aqui essa noite. E poder, Senhor, saber que o Senhor é Deus para todas as coisas que podem acontecer na minha vida. O Senhor é Deus para resolver qualquer problema. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.